chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje, professora Leda Jane, que vocês já conhecem aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2. Todo dia, já é aquele bordão, né? Muito conhecimento, muita aula, não percam. Se não assistir de manhã, assiste à tarde, se não assistir à tarde, assiste à noite. Se tiver dúvida de alguma aula, de qualquer professor, corre lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube e repete a aula, estuda tudo de novo para que você não fique em dúvida. Ainda teve dúvida? Temos os podcasts lá no Spotify do hashtag Fica em Casa Aprendendo. Também na Rádio Timbira você pode ouvir e acompanhar todo dia na Rádio Timbira 1290 MHz o programa hashtag Fica em Casa das 16 às 17. É diário, tá, gente? De segunda a sexta. E não tem desculpa para não aprender, tá, galera? Então, comigo, o que é que vocês vão ver hoje? Conhecer um pouquinho de estudo de texto. Nós vamos falar sobre um texto sobre as redes sociais, tá? Las redes sociales, sua influência em la sociedade atual e el lado oscuro de las redes sociales, amenazas, peligros e riscos em el uso de las redes sociales. Vocês sabem que a rede social, principalmente nesse período de pandemia, ela teve um crescimento absurdo, né? E foi isso que movimentou todo o país, todo o mundo, na verdade, né? Podendo se comunicar, podendo estudar, né? Como vocês, o desenvolvimento da própria vacina, tudo isso dependeu muito dessa tecnologia. Então, nós vamos conhecer um pouquinho, estudar o texto. O texto está uma parte em espanhol e a outra parte em português, para facilitar a compreensão de vocês e o vocabulário. Vamos lá, vem comigo? Muito bem. Las redes sociales, sua influência em la sociedade atual. Fácil tradução. As redes sociais, sua influência na sociedade atual. Então, el crecimiento de las redes sociales en la era digital es indudable. Son los medios de comunicación más utilizados por las personas para mantener relaciones las unas con las otras, además de ser utilizadas para entretenimiento propio. Las primeras herramientas creadas fueron los emails lists y Bulletin Board System, BBS, que surgiram na década de 1970. Então, o crescimento das redes sociais na era digital é incomparável, não tem como você delimitar, né? Cresceu tantos por cento. Não, ele não para, tá? São meios de comunicação mais utilizados pelas pessoas atualmente para manter relações umas com as outras, além de ser utilizados para o entretenimento próprio. E nesse período de pandemia, foi o único meio de comunicação com familiares, porque todos nós estávamos isolados. Então, a internet, né, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, todos esses fizeram parte, até quem não tinha o hábito acabou tendo que aprender, né? As primeiras ferramentas criadas foram os e-mails, né, que a gente mandava, os e-mails, e boletins, tá? Pequenos boletins de sistema, que surgiram lá na década de 1970, tá? Eu não era nem nascida. A lo largo de los años fueron surgindo nuevas redes sociales com diferentes interfaces e características. Podemos citar la gran evolución que hubo desde las primeras redes creadas hasta las que son más usadas recientemente, como por ejemplo el caso do Facebook. En las primeras redes sociales se producía solo el intercambio de mensajes entre los usuarios y en las actuales existe la exposición de perfiles con información personal, fotos,
además de formas de comunicação muito mais exaustivas. Então, o que é que esse trecho do texto me diz, né? Ao longo dos anos, foram surgindo novas redes sociais com diferentes interfaces e características, tá? Diferentes formas e características. Podemos citar a grande evolução que teve desde as primeiras redes criadas. Vocês sabem, lembram que o primeiro computador foi criado em 1949, 46 por aí, chamava-se ENIAC. Pois é, olha só de onde vem a questão da tecnologia. Então, as mais recentemente criadas, como, por exemplo, o caso do Facebook, que recentemente mudou de nome para Meta, não é isso? Pois é, as primeiras redes sociais se produzia apenas o intercâmbio de mensagens. Quem lembra aqui do MSN? Pois é, que a gente mandava mensagens, tá, de MSN, que nós poderíamos associar hoje ao que seria o nosso WhatsApp da época. Eu ainda usei bastante MSN. Quem lembra do Orkut, né? O antecessor do Facebook, o falecido Orkut. Pois é. Então, nesse período, essas mensagens elas eram apenas entre os usuários. E as atuais existem, além dessas mensagens, também a exposição de perfis com informações pessoais, fotos e as demais formas de comunicação são formas de comunicação muito mais exaustivas. E perigosas, né? Periglosas em espanhol. Por quê? Porque você se expõe. A partir do momento que você cria um Facebook, você tem que colocar algumas informações. Não necessariamente de forma obrigatória, mas algumas são necessárias. E existem crimes, né, cibernéticos por aí que a gente precisa ficar atento. Há perfis falsos que a gente está acostumado a ver aí todo dia na mídia, fake news, e analisar bem o que sai na mídia para saber se é verdade ou se não é. Então, toda essa situação tem os benefícios, né? Toda a questão na vida da gente tem benefícios e malefícios. Assim, tem também a questão da tecnologia. E nós vamos ver isso mais na frente. Vamos continuar aqui. Pero existem algumas dúvidas relacionadas com elas. ¿Hasta cuándo van a continuar creciendo a un ritmo tan rápido? ¿Cuál es su influencia en la vida personal? ¿Alguien va a crear otra rede social con tanto éxito como Facebook? ¿Hasta dónde llegará al éxito de esos tipos de web? Então, porém, né, gente, existem algumas dúvidas relacionadas a essas tecnologias, nessas redes sociais. Até quando ela vai continuar crescendo num ritmo tão rápido? Qual é a sua influência na vida pessoal? Alguém vai criar uma rede social com tanto êxito como o Facebook? Tudo é possível, né? E até onde chegará o êxito desses tipos de webs? Gente, não podemos negar que a tecnologia foi fundamental nesse período de pandemia. Tá? Pessoas que estavam entrando em depressão porque estavam sem contato com o resto do mundo, com vocês adolescentes, vocês alunos, tá? Muitos que estavam acostumados àquele cotidiano do dia a dia com seus colegas na escola, com professores, tendo contato com as pessoas, precisaram se isolar, né? E quem não tinha celular ficou de fato isolado. Sabe-se de vários casos de ansiedade, de depressão em adolescentes nesse período. Não só adolescente, em adultos, mas adolescente que é o nosso principal foco, né? Nosso principal público, a gente, principalmente em escola, a gente sabe muito dessas situações, tá? Então, se não fosse as redes sociais, muitos casos de suicídio talvez tivessem acontecido nesse período de isolamento. Então, tem as suas vantagens, tá? El lado oscuro de las redes sociales. O lado obscuro, né? O lado escuro, o lado tenebroso, digamos assim, das redes sociais. Ameaças, peligros
y riscos en el uso de las redes sociais. Então, ameaças, perigos e riscos do uso das redes sociais. Tá? Isso aí é um assunto muito delicado e muito comum, embora algumas pessoas, não, principalmente na questão da ansiedade, tá? Principalmente nessa questão de jovens que ficam jogando até de madrugada, que se mutilam, que é a síndrome de Bourdieu, né? Se mutilam, se isolam, não querem contato com o mundo externo. Então, tudo isso são riscos, né, que a rede social, que a internet proporciona para os nossos jovens. E, gente, eu estou falando muito de jovens, mas não são só jovens. Tem adultos também que se escondem por trás de perfis falsos, né, para diversas situações, tá? Tanto para pedofilia, tanto para crimes, tanto para instigar a pessoa a fazer depósitos financeiros, né? Para instigar a pessoa na questão do sexo, tá? Então, isso tudo tem que ser muito bem acompanhado pelos pais, aquela criança, aquele adolescente, o que ele está vendo, precisa disso, tá? Então, uma das maiores preocupações dos pais nos últimos anos é encontrar maneiras para proteger seus filhos contra os perigos da internet, já que a facilidade para acessar este ambiente e disseminar informações de forma indiscriminada pode trazer consequências muito negativas à vida de crianças e adolescentes. Isso aqui é o resumo de tudo que a gente está conversando. Prova disso é a quantidade crescente de jovens que sofrem bullying, tá? Ou que têm sua intimidade exposta através da internet, levando muitos deles a caírem em depressão ou até mesmo a cometerem suicídio. Tamanho impacto que tais ataques têm em suas vidas. Isso aqui é uma realidade, tá, gente? Isso aqui não é ficção, é uma realidade. Os agressores, na maioria dos casos, também são jovens e fazem parte do círculo social da vítima, sendo que muitos não têm plena consciência do mal que estão praticando. Isso aqui é muito mais comum do que você imagina, tá? Costuma-se falar, geralmente, do estupro de menores, tá? Me fugiu a outra palavrinha, de incapaz. Estupro de incapaz, tá? Que geralmente você precisa ver as pessoas do seu convívio, tá? É bem parecido. Às vezes, esse bullying parte dentro de casa, esse bullying que leva esse jovem, essa criança a ter problemas de ansiedade, a ter depressão e até a se mutilar ou se matar, muitas das vezes, na sua maioria, né, segundo os estudos, é parte do seu próprio ciclo de familiar ou de amizades, tá? O anonimato propiciado pela internet também facilita a ação de pedófilos, que nós falamos ainda há pouco, que criam perfis falsos nas redes sociais para se aproximarem de crianças, incitando-as a compartilharem fotos e vídeos para satisfazer seus desejos pervertidos. E aí é que entra a vigilância do pai, tá? Os pais precisam estar fora, precisam trabalhar, né, para dar esse sustento, esse suporte para os seus filhos. Mas chegou a noite, seu filho está o dia todo só em casa, né? Muitos deixam sozinho mesmo, não tem uma avó, não tem uma tia que esteja presente, que possa estar observando o que aquela criança está assistindo. Mas à noite, quando você chegar, procure saber o que seu filho fez o dia todo. Procure verificar o celular do seu filho, o que é que ele está vendo, o que é que ele está acessando, vá no histórico, que tipo de amizades que ele tem. Né? Os adolescentes, eles são muito mais avessos aos pais, né, invadir a sua intimidade, mas é necessário, porque existem crimes, tá? Crimes terríveis que são cometidos por pessoas na internet. Neste cenário,
muitos pais perguntam sobre qual a melhor maneira de defender seus filhos, já que é difícil impedi-los de acessarem a internet através de computadores e celulares, dada a ampla disponibilidade de tais aparelhos, principalmente nesse período de pandemia, onde era o meio de comunicação deles, né, e de diversão, porque muitos assistem série no celular, jogam no celular. Pelo celular você pode fazer tudo. Forçá-los a fornecer senhas de redes sociais ou instalar filtros nos navegadores não é o suficiente, pois muitos dão um jeito de burlar as regras impostas por seus pais. Principalmente o adolescente, tá? Ele acha que ele já conhece muito, que ele consegue se defender, tá? E que é uma invasão de privacidade dos pais. E não é bem assim. Então, a gente precisa compreender, e não é que os pais de vocês vão invadir a privacidade de vocês, mas vocês precisam ouvi-los para aprender a se defender de possíveis ameaças, tá? O melhor caminho, portanto, ainda é dialogar com os filhos sobre a importância do respeito ao próximo e da preservação da própria intimidade ao usar a internet, alertando-os sobre as ameaças ocultas no vasto universo cibernético. O diálogo sempre é a melhor solução para qualquer tipo de situação. Tá? Não só nessa questão de senhas, de proteção, de internet. Não, em todas as situações da nossa vida, em todos os aspectos, o diálogo sempre é a melhor solução. Não se parte para briga, não se... ele não está me obedecendo, eu vou cair de porrada nele. Né? É o mais comum de acontecer, uma surra vai resolver. Não, o diálogo, para que o adolescente e a criança possa entender qual é o problema, o que isso vai causar, o que eu mandar uma foto minha. Gente, é muito comum a gente entrar e ver crianças, né, dançando músicas que possuem gestos obscenos, né, e às vezes tem pais que acham engraçado, bonitinho, ela é pequenininha, não malda. Né? Mas meu avô dizia que é de pequeno que se torce o pepino. Então, é de pequeno que a gente vai educando a criança para que ela saiba o que é correto, o que é certo, o que é errado, para que não caia em falácias de perfis falsos na internet. A mesma coisa como nós, muitas vezes, divulgamos uma notícia. Né? Recentemente nós tivemos a perda da Marília Mendonça, e onde a primeira notícia que saiu é que eles estavam vivos, né? O avião tinha caído, porém estavam vivos, e isso foi assim um rastilho de pólvora. Minutos depois chegou a notícia correta, né? Então, sem verificar a notícia de fato, na base, foi divulgada uma notícia que deu esperança para todo mundo e que depois deu aquela rasteira. Né? Então, aí veio a notícia verdadeira. Então, cada notícia, cada informação divulgada na internet, se você tem uma dúvida, se não vem de uma página oficial, você precisa verificar. Tá? Se não é um fake news, se não é um perfil falso. Muitos adolescentes entram em salas de bate-papo, tá? E você pode ser quem você quiser atrás de uma câmera, né? Você pode ser quem você quiser, né? Eu posso de repente dizer que eu sou alta, tenho os olhos claros, né? Sou magra, né? E a pessoa do outro lado pode acreditar na minha versão. Então eu posso me fazer de fada madrinha e de repente eu ser uma bruxa má. Né? Então, é preciso essa atenção e é preciso que o pai faça esse esclarecimento e que os jovens escutem. Tá? E que os jovens escutem. Então, por fim, a sociedade não pode esperar que a tarefa de proteger crianças e jovens contra os perigos da internet seja feita apenas pelas escolas e pelo poder público.
É fundamental, olha a palavra aqui, é fundamental que os pais estreitem os laços de confiança e amizade com seus filhos, pois, de novo, a mesma palavra, o diálogo em família ainda é a melhor arma para diminuir o número de vítimas e agressores no mundo virtual. Então, você sabia que o primeiro bug de computador pode ter sido um inseto de verdade travando a máquina? Ou que o nome Bluetooth vem de um rei dinamarquês com dentes esquisitos? A vida no universo digital trouxe o dia a dia das pessoas um novo vocabulário, com termos que atualmente são banais. Cada nome tem seus motivos por trás e alguns carregam origens inusitadas, como esses exemplos acima. E eu termino minha aula hoje desafiando vocês a pesquisarem as histórias desses nomes novos. Hasta luego!